Está bem, estou de volta para dar sequência aqui. Houve aí uma interrupção, contornei a situação, a bateria estava se acabando e não estava vendo. Mas acho que vai dar tudo certo agora. Muito bem. O Salmo 22 é um salmo impressionante. É conhecido como o quinto evangelho. E eu vou dar uma passada na leitura aqui, juntamente com vocês, a fim de esclarecer algumas coisas que se faz necessário. Como você percebe, esse é um cântico, um salmo messiânico, um cântico que trata sobre o Messias. Tem os salmos que são de ascensão, que são os que são de louvores, os que são o povo reclamando a Deus e até falando contra o inimigo. Mas este é um salmo que apresenta o sofrimento do nosso Senhor Jesus. Contudo, vale salientar que, a princípio, quem escreveu esse salmo, você sabe que foi Davi. E tratava de uma realidade que ele estava, assim, visualizando um momento que nem sempre entendia. Quando ele faz referência à crucificação, na realidade você vê a referência da crucificação, mas você ouve falar sobre os búfalos, sobre os leões, sobre os cães. É que na sua colocação, os cães traspassaram mãos e pés, os leões. Mas na realidade, aqui 1000 anos antes de Cristo, não existia o sistema de crucificação. Os romanos adotaram esse sistema da crucificação muito tempo depois. Vamos dizer que foi uma profecia sobre a cruz, mas na realidade não existia a crucificação no conhecimento do povo de Israel. E no início do Salmo apresenta-nos o sofrimento de Jesus. O Salmo todo apresenta isso, mas começa com o sofrimento da parte pior que Jesus sofreu, que foi a segunda parte do meu dia até as 3 da tarde. O salmo pode dividir-se em 2 partes. Os primeiros 21 versos são de lamento e são de oração. Os últimos 10 fala do triunfo, do louvor e as ações de graças. Percebe isso? Começa com Deus meu, e até o verso 21 está falando sofrimento. Mas do verso 22 em diante, a meus irmãos declararei o teu nome e cantar-te no meio da congregação. Aí já vem um momento de agradecimento, de louvor, de exaltação a Deus. Bem, você sabe que quando Jesus estava na cruz, ele proferiu essas palavras ao dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Lama sabachthani. Isso significando: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava, na realidade, citando o Salmo 22. Ele tinha um conteúdo no seu coração, na sua mente, cheio da palavra. Os salmos eram decorados, memorizados, e Jesus aqui estava recitando, e nisso cumpriu-se a profecia que o Cristo que seria crucificado, assim o faria. Já vem aqui uma primeira aplicação. Primeiro, que as profecias se cumprem. Davi era profeta, Atos 2 fala sobre isso, que ele era profeta e profetizou acerca de Jesus que haveria de vir. Segundo lugar, outra aplicação,
é não somente que as profecias se cumprem, a palavra merece credibilidade, ela é veraz, ela se concretiza aquilo que está determinado, mas também o valor que tem da pessoa estar cheio da palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus, ver com atenção especial o livro sagrado e colocar na sua mente, no seu coração, porque nos momentos de dificuldades e situações adversas, você tem em que se apegar. Veja que Jesus estava na agonia da morte, mas ele podia citar a palavra de Deus. Ele orava esse salmo a Deus, é uma oração aqui. Quantas pessoas que na hora da morte, não é? Diz coisas horríveis, sai tanta coisa feia e horrível, porque estava com a mente e o coração vazio de Deus, e estava cheio de coisas absurdas e perversas desta vida. Isso fez com que trouxesse uma situação daquela forma. Mas para Jesus foi diferente, porque o justo ainda morrendo tem esperança. Diz o livro de Provérbios. Então, meus irmãos, note que há uma divisão bem clara dos versos 1 ao 21 e do 22 ao 31. Os primeiros está falando do sofrimento e o segundo está falando do agradecimento, do louvor e da gratidão que inundou o coração do salmista. Deus escuta as orações, Deus escuta os clamores. Aqui não era apenas oração, mas clamor. Eu chamo a sua atenção agora para levar você a refletir. Você está passando alguma dificuldade, algum problema, alguma situação difícil? Ore, meu irmão, ore a Deus. Mas eu digo mais, clame a Deus, clame ao Senhor. A palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. Estarei com ele na sua angústia. Bem, clamar não é apenas falar. Clamar é orar em alta voz, é implorar a Deus, é chamar por Ele. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Clamar é você não ter preconceito ou vergonha de levantar a voz para Deus na sua necessidade. Jesus o fez. Deus tem ouvido o seu clamor, ou devíamos perguntar, você tem realmente clamado a Deus? Ou você é daquele que não valoriza a oração, não valoriza os cultos de oração da sua igreja, não toma tempo diante de Deus para refletir e contemplar sua grandeza, bondade e majestade, soberania e bondade? Bem, mas vamos prosseguir. Na divisão inicial do sofrimento de Jesus, você vê uma divisão aí entre as coisas que fizeram com Jesus, aquilo que foi direcionado a ele como afronta, traspassaram mãos e pés, zombaram dele, menearam a cabeça, repartiram as vestes. A dor que Jesus sofreu de âmbito físico, de âmbito emocional, mas o início está mostrando as dores que foi de âmbito espiritual. Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Vocês percebem que nos evangelhos mostra que Jesus foi crucificado às 9 da manhã e ficou exposto ao calor do dia
até o meio-dia. Isso levou que ele tivesse sede, levou que ele ficasse um pouco desidratado, um tanto desidratado, melhor dizendo, levou a sofrer muita vergonha dos que passavam, dos que zombavam. Mas você sabe que do meio-dia até as 3 da tarde houve trevas sobre toda a terra. Isto foi a natureza falando, a natureza gemendo com o Criador, a criação falando com o Criador, sentindo a morte de Jesus. Meus irmãos e amigos, foi algo muito sério. Não é apenas a morte de um homem, mas a morte de um homem que é Deus, o Deus que se fez homem. Uma morte que marcava o propósito de arrancar pessoas do caminho do inferno para colocá-lo no caminho do céu. Foi por isso que ele chegou a declarar no seu ministério: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi isso que levou o apóstolo Pedro a dizer publicamente, em alto e bom tom: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Sim, é Jesus, aquele que foi profetizado, aquele que foi declarado no Salmo 22, aquele que foi quem cumpriu essas profecias. Você vê que o verso número 2 está em Mateus 27:45. O verso número 1 está em Mateus 27:46. Você vê que o verso número 7 a 9 está em, na verdade 6 a 9, está em Mateus 27:41 a 43, o cumprimento. Você vê que o verso número 15, secou-se-me o vigor, está em João 19:28, tenho sede, Jesus disse. Você vê que o verso 16 está em Marcos 15, versos 16 a 20. Você pode ver que o verso 18 se cumpre em João 19:23 a 24. Você vê também que o verso 22, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, está em Hebreus 2, versos 11 e 12. Que maravilha! Você vê que o verso 25, de ti vem meu louvor, minha salvação, se cumpre aí na história da igreja. Você vê que o verso 26, sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão os que te buscam, se cumpre em João 6,58. Meu corpo é verdadeiro pão, verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem se nutre de Jesus, se alimenta de Jesus, abasteceu sua alma, matou sua sede na fonte da água da vida. Aquele que disse: quem tem sede, vem a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então a palavra de Deus se cumpre. O verso 27: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Você sabe que o evangelho se expande, foi proclamado no mundo inteiro, e foi ordenado por Jesus: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você percebe que em Gênesis 12:3 há uma profecia dada a Abraão como pai da nação hebraica, que diz: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Se a bênção está em Jesus, a bênção é para ser transmitida pelo ministério da igreja, e vai adentrar ao milênio na regência de Jesus, quando todos os povos vão se converter.
vão estar na sua direção durante o milênio. Meus irmãos, o Salmo 22 é algo maravilhoso, que tem ensinos gloriosos para os nossos corações. E eu queria chamar a sua atenção para aplicar essas verdades em sua vida. Como você vê todo o sofrimento do Senhor Jesus? Sim, foi o caso. No sofrimento e morte de Jesus, na zombaria e tudo que ele passou, estava a mão perversa dos homens. E alguém diz também, estava a mão santa de Deus. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ao ponto daquele momento Jesus Cristo ter que sofrer a agonia da morte eterna, a condenação. O Pai ter que virar os olhos e deixar ele sofrer por um momento, correspondendo toda a eternidade, para sempre, por mim e por você. Já és um crente em Jesus, já tens a obra de Cristo no coração e na vida. Você vê isso como o Pai vê. Deus não vai se esquecer, meu amigo, do que Jesus sofreu. Deus não vai invalidar o que o seu filho sofreu, pois foi o maior presente que ele deu, e quem rejeitar este presente terá que pagar a maior consequência, que é a eternidade sem Deus, separado dele, pois a salvação veio e a pessoa teve a oportunidade de estar tendo. Aproveite e corra para Jesus. Você olha do ponto de vista também da tua maior necessidade, que é o arrependimento do pecado e a fé viva no Cristo que ressuscitou e está vivo e pode entrar na tua vida, e sim, ele pode salvar, perdoar e transformar. Arrependa-te dos teus pecados, venha a Jesus Cristo. Você acha que Deus irá relevar o sofrimento de Jesus para agradar a você? Nunca. Deus não dá a sua glória a homem nenhum, ele não dá a sua honra a nada, mas ele honrará o seu filho, e os que estão em Cristo receberão perdão, perene vida eterna. Os que estão em Cristo viverão com ele eternamente. Mas João disse em João 3,36: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você já confessa Jesus como seu Salvador? Bem, mas você se denomina um crente, um cristão. Como você vê aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário? Você leva a sério, meu prezado irmão? Se é que és. Você valoriza a obra de Jesus? Deus valorizou. Você valoriza a igreja de Jesus? Você valoriza essa salvação ao ponto de vivenciá-la e partilhar com outros com todo ardor e fervor, com amor no coração, por causa de Jesus, para alcançar os perdidos para a sua glória? Ei, se você conhece mesmo a Jesus, você nunca será a mesma pessoa de outrora. Você terá o prazer em viver na realidade. A meus irmãos, proclamarei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. É uma passagem sobre Jesus que reflete muito aquilo que devemos ser. A meus irmãos, Jesus não se envergonha de chamar meus irmãos. Você que despreza a igreja, que abandona a igreja, meu prezado ouvinte, você que não quer ligação com a igreja de Jesus Cristo, você que não quer ligação com essa realidade, que você pensa sobre o seu ajuste de conta com ele quando ele chamar? Ei, onde você estava domingo? Estava na igreja ou estava no mundo? Onde você estava domingo? Você estava servindo a Deus
ou buscando seus próprios prazeres? Onde você está no dia do Senhor, no primeiro dia da semana? O que estás fazendo? Que não tens tempo para se reunir, para adorar, recriar a alma, servir a Deus com alegria, alegrar-se quando é dito: vamos à casa do Senhor. Ei, lembra uma coisa, Hebreus 6 fala de pessoas que tiveram um suposto relacionamento com o Evangelho, um suposto conhecimento do Evangelho, apenas superficial, externo, que tiveram uma experiência com o Evangelho, mas se apostataram, não quiseram mais nada com o Evangelho, não quiseram mais nada com Jesus. Hebreus 6,6 diz que essas pessoas crucificam para si mesmo o Filho de Deus e expõem a vitupério. Cuidado! Hebreus 10, 22 em diante diz as mesmas palavras. Você que andou com Cristo, andou nos caminhos e hoje está longe, eu tenho pena de você se você não confessa a Jesus Cristo mais, se você não serve a Jesus Cristo, se você não anda na presença do Senhor. Este salmo chama-nos para uma realidade de vida para cima. É verdade, meu irmão. É verdade, meu prezado amigo. Eu chamo a sua atenção para levar a sério a palavra de Deus. Estamos dando uma série nos salmos, e alguns salmos apenas. E o objetivo é levar cada pessoa a amar os salmos, amar a palavra de Deus, a respeitar a palavra, honrar ao Senhor, temer a Ele, se achegar mais ao seu povo, servir com dedicação e amor nos caminhos santos do Senhor, enquanto aguardamos a sua vinda. Amém? Deus abençoe, Deus seja louvado. Muito obrigado por sua atenção, por ter nos acompanhado até agora. Você tem o direito e até, vou dizer, a responsabilidade de partilhar esta mensagem com outras pessoas, tá bem? Fica à vontade, joga um link para outras pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus. Evangelize pelas redes sociais. Muito obrigado. Eu quero virar para a câmera agora e eu quero agradecer a sintonia de alguns internautas que nos acompanharam, tá bom? Eu estava às costas da câmera, né? Mas eu vou aqui agora lembrar que a irmã Lourdinha Silva está assistindo. Irmã Lourdinha, Deus abençoe, minha irmã, na graça do Senhor Jesus. Carla também, irmã Vanessa, Deus abençoe, irmã Vanessa, seja louvado. Cleiton Gomes Fernandes, Deus abençoe, Cleiton, que a mão do Senhor conduza você, meu irmão. Domingos Cruz também está assistindo. Domingos Cruz, Deus seja louvado, Domingos, muito obrigado nesta oportunidade. Que o nome do Senhor seja louvado em vossas vidas. Juntos vamos prosseguir, caminhar, andar com o Senhor, andar na sua luz, andar em sua presença. Amém? Boa noite.